engano, vocês me digam aí, salvo engano, eu acho que eu dei o conteúdo, ficou faltando os exercícios. Foi isso? Acho que foi. Eu vou mostrar para vocês aqui. Pronto, esse é o primeiro exercício. Esse eu acho que eu não fiz. Acho que vai aparecer aí para vocês. Eu não lembro não de você ter feito. Não, acho que eu não fiz não. Muito bem. Eu não fiz. Antes disso, só para a gente relembrar, vocês viram o slide, eu cheguei nessa equação aqui, o teorema do impulso. Você viu, não foi? Sim ou não? Eu acho que eu terminei assim a parte da matéria. Faltava o exercício. Obrigado, Érica. Termina assim, professor. Foi. Tá certo. Então, pronto. Então, vamos fazer o exercício, tá? Pronto, vocês já me viram. Vocês viram que eu já estou um pouquinho mais velho, mas eu vou desligar a câmera porque vocês já viram que eu estou um pouco mais velho, não estou não? Então vamos lá. Tá bom? Então a gente viu o teorema do impulso. Só para a gente recordar, o teorema do impulso, ele diz assim, você pode dizer que o impulso ele está associado ao momento linear de que forma? Você nunca vai dizer por aí que o impulso é igual ao momento linear. Você vai dizer que o impulso é igual à variação do momento linear. Esse é o teorema do impulso, tá? Então, esse que é o teorema do impulso. Então, muito bem. Aí a gente vai pegar o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uns exercíciozinhos. E eu vou contar com a ajuda de vocês, tá? Vocês vão... São exercícios de aplicações bem diretas, bem simples. Depois é que eu vou fazer uns exercícios já um pouquinho mais de avanço, sabe? Mas mesmo assim, ele não é simples de fazer, tá? Então vamos lá. O exercício 1 é assim. Um veículo de massa 2.000 kg se move com velocidade linear de 20 metros por segundo. Calcule o momento linear desse veículo. Tá? Então, veja que é um problema bem direto. Como é que eu calculo o momento linear? Diz aí. Como é que a gente calcula o momento linear? Ainda estão dormindo, né? Momento linear, entre a letra P, momento linear é simplesmente o produto da massa pela velocidade. Então você só tem que fazer isso. Tá? Então veja que o momento linear, ele deu a massa e deu a velocidade. Então, fazendo essas continhas aí, você tem que o momento linear vai ser 2.000 kg vezes 20 metros por segundo. Então, o momento linear vai ser 40.000 kg metro por segundo. Olha, quando a gente vai escrever a unidade de momento linear, a gente precisa lembrar que não tem um nome para ela não. Então a unidade de momento linear vai ser a unidade de massa vezes a unidade de velocidade, tá?
O que eu quero dizer para vocês é que essa unidade de massa pode ser qualquer unidade de massa. Essa unidade de velocidade pode ser qualquer unidade de velocidade. Por exemplo, eu poderia ter botado esse problema com a velocidade, por exemplo, com a velocidade não, com a massa, por exemplo, em tonelada. 2.000 quilogramas dá quantas toneladas? Você sabe que a relação entre tonelada e quilograma? Não. Sabe não? São 2 toneladas. Então, uma tonelada tem 1.000 quilogramas. Né? Então, a massa desse veículo seria de 2 toneladas. Tonelada geralmente se escreve tom. Então, vamos supor que a velocidade estivesse em km por hora. Quanto é 20 metros por segundo convertido para km por hora? Vocês lembram? Multiplica por 3,6. Dá, multiplicando por 3,6, dá 72 quilômetros por hora. Então, se a massa desse veículo tiver em tonelada e a velocidade desse veículo tiver em quilômetro por hora, o momento linear, você poderia simplesmente fazer assim: 2 toneladas vezes 72 km por hora, que daria um momento de quanto? De 2 vezes 72, que é 144. Aí você escreveria a unidade assim: toneladas vezes quilômetro por hora. Então, olha só. O que é que eu quero dizer? Que para você escrever a unidade de momento linear, basta você escrever a unidade de massa multiplicada pela unidade de velocidade. Você só vai escrever em quilogramas a massa e metro por segundo a velocidade quando o problema exigir que você dê a resposta com as unidades no sistema internacional. Tá? Tem hora que você precisa. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tá? Se isso não for exigido, então você pode simplesmente fazer com as unidades de massa vezes a unidade de velocidade. Tá bom? O que ele quer dizer é, tanto faz eu dizer 40.000 quilograma metro por segundo, como 144 toneladas quilômetro por hora. São equivalentes, é isso que eu quero dizer. Tranquilo? Tranquilo ou não? Sim. Então, pronto. Então, eu vou limpar isso aqui para passar para o próximo exercício. Calculei para mim esse, nos 2 jeitos. E dei as 2 respostas aí. Vamos lá. Isso é para vocês.
E aí, fizeram? Quanto que deu? Mariana, deu 100.000 quilogramas metro por segundo. Isso. Mas se eu quiser em toneladas quilômetro por hora, por exemplo, como é que fica? Vai ficar 360 toneladas vezes quilômetros por hora. E se eu quiser em tonelada metro por segundo, como é que fica? Cem 100.000 toneladas por metro por segundo. Não. Oh, é porque eu olhei para a imagem aí, eu vi quilos, mas... Ficaria como? 100 quilos por metro por segundo. Não. A massa é em tonelada, então era só transformar 5.000 quilogramas, aí no caso você nem mexeria com a velocidade, só com a massa. Ficaria, no lugar de 5.000 quilogramas, ficaria 5 toneladas. Então ficaria 5 vezes 20. Então ficaria 100 toneladas metro por segundo. Vezes metro por segundo. Beleza? Beleza. Certo, então vamos. A solução dele está aqui. Em quilograma metro por segundo. As outras vocês já responderam. Beleza. Vamos para o próximo. Agora já assim, ó. Um veículo de massa de 1.500 kg se move sobre uma trajetória retilínea, conforme ilustrado. Em um determinado instante, T1, esse aqui, sua velocidade é de 20 metros por segundo. No instante posterior, T2, sua velocidade é 15 metros por segundo. Calcule a variação do momento linear. Vamos lá. Agora, é simples, né? Em vez de ele pedir o momento linear, agora ele está pedindo a variação do momento linear. E como é a variação? É o momento linear final menos o momento linear inicial. Pronto. Então você pega, calcula o momento linear final, calcula o momento linear inicial. E depois faz a diferença. Esse é um jeito. A outra é você substituir aqui o momento linear pela equação dele, o momento linear inicial pela equação dele. Bom, assim. Deixa eu limpar aqui. Ó. É massa vezes ΔV. A massa é 500 e ΔV é a variação da velocidade. Sempre lembrando que é velocidade final menos velocidade inicial, tá? Então, a final aqui é menor, é 15 menos 5. Isso quer dizer que a variação do momento linear vai dar negativa. Ai, meu Deus do céu. O que significa isso? A variação do momento linear ficar negativa. Simples. Houve uma redução no momento linear. Se houve uma redução no momento linear,
houve uma redução na velocidade. Em outras palavras, o veículo está reduzindo a velocidade, está desacelerando. Então, quando a variação do momento linear é negativa, a variação, tá? Quando a variação do momento linear é negativa, está dizendo que o movimento está desacelerado. Bom? Tranquilo aí? Entenderam isso aí ou não? Entenderam por que é que o significado do negativo? Entenderam o significado do sinal menos? Sim ou não? Ok. Então vamos embora. Gisele falou aí que sim. Então se ninguém mais falou, é porque está tudo bem. Então vamos lá. E agora? Uma das aplicações que você pode ter do momento linear é no jogo de futebol. Quando o jogador de futebol aplica uma força de módulo FR sobre uma bola de massa 400 gramas, inicialmente em repouso, durante 0,1 segundos. Veja que esse 0,1 segundo é o tempo de contato, o tempo de interação da bola com o pé do jogador. Imediatamente após este intervalo de tempo, a bola apresenta velocidade de 25 metros por segundo. Calcule o valor do impulso e da força resultante que atua na bola. Como é que a gente faz isso? Aqui, esse problema nós vamos resolver em 2 etapas. Por quê? Porque ele quer primeiro que você calcule o valor do impulso. Então, eu tenho 2 jeitos de calcular o valor do impulso. Eu vou mostrar aqui para vocês. Quais são? Jeito 1. Impulso igual a força resultante, ou a força F, que no caso é só a força do pé do jogador, vezes o ΔT, que é o tempo que durou a interação, o tempo que durou o contato do pé com a bola. E tem outra maneira, que é o impulso é igual à variação do momento linear. Uma dessas duas deve dar certo, para você achar o valor do impulso. Qual que vocês acham que vai dar certo aí? A primeira. A primeira. Por quê? Para você determinar o impulso usando a primeira, você precisa de 2 coisas. A força e o ΔT. Você tem essas coisas? Essas duas? Sim ou não? Sim. Então, quanto dá o impulso? Bom, você vai chegar à conclusão que não dá certo, porque eu não sei o valor da força. Então, eu vou ter que resolver pela segunda equação, que é o teorema do impulso. Como é que eu posso fazer isso?
O impulso é a variação do momento linear, que é o momento linear final menos o momento linear inicial. Ou, simplesmente, escrevendo em termos do que a gente tem aí, seria a massa vezes a variação da velocidade. Né? Seria a massa vezes a variação da velocidade. Dá certo? Dá. Por quê? Porque a massa está aqui, ele já deu a massa, e a variação da velocidade, ele deu? Deu. Como assim? Ele diz que a bola está inicialmente em repouso e depois desse tempo ela atinge 25 metros por segundo. Então significa que eu tenho a variação da velocidade. É ou não é? Sim. Pronto. Então o que vai dar certo é a segunda equação. É só multiplicar a massa pela variação da velocidade. Tá? Então como é que fica? Vamos lá. A massa vale 400. Calculei para mim quanto é que dá esse impulso. Depois eu passo para frente. Diga aí quanto é que dá esse impulso. Deu quanto? Vocês estão fazendo? Sim, estamos. Seria 10.000, professor? 10.000 o quê? Toneladas. Toneladas? Não, pera. Não. Opa, rapaz. Uma bola de futebol, tu tá medindo em toneladas? Fica meio estranho. Um carro a gente mede em toneladas, uma bola de futebol não. Não é errado, mas não convém. Bora, gente, ajuda aí. Daiane encontrou 10.000 gramas metro por segundo.
Quem mais? Alguém encontrou esse resultado da Daiane? Ó, Daiane fez assim, 400 gramas multiplicado pela variação da velocidade. Ora, a final é 25, a inicial é 0, então vai dar uma variação de 25, 25 metros por segundo, vezes 400 gramas, então fica 25 vezes 400. Que dá 10 mil. Que dá 10 mil. Então ela foi assim, acho que foi assim que ela mudou o resultado. Ok? Acontece que eu vou precisar calcular a força resultante na outra pergunta. Ora, para calcular a força resultante na outra pergunta, eu vou precisar da força para a resposta ficar em Newton. A resposta só fica correta em newtons se a massa estiver em quilograma. Então vamos fazer o seguinte: quanto que dá o impulso usando a massa em quilograma? E a velocidade em metro por segundo, quanto é que fica? Olha, Daiane. Professor, pode repetir? O meu celular dá uma cortada aqui. Oi. É assim, eu estou dizendo, para calcular a força, que é a pergunta seguinte, ó, a pergunta, que é a intensidade da força, aí eu vou precisar que a massa, para a resposta da força ficar em Newton, eu vou precisar que a massa esteja em quilograma e a velocidade em metro por segundo. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular o impulso em quilograma, metro por segundo, quanto que fica? Conseguiram? Não? Não consegui, não. Tô vendo aqui ainda. Vamos lá, vamos embora. Vamos ver se alguém consegue aí.
E aí? Nada ainda? Ó, 400 gramas para virar quilograma, olha aqui no slide, é só dividir por 1.000. Então, 400 gramas fica 0,4 quilograma. Então, é só pegar e botar no lugar da massa 0,4 e a variação da velocidade 25. Quanto é 0,4 vezes 25? 10. Então fica 10 quilogramas metro por segundo. Beleza? Sim. Então fica 10 quilogramas metro por segundo, que é a mesma coisa que 10 newton vezes segundo. Tá? Para calcular a força, aí você usa a outra equação, o impulso, a outra equação que eu botei para vocês. Eu apaguei. O impulso é a força vezes o ΔT. Pronto, essa é a equação aqui. O impulso é igual a isso aqui. Como você calculou o valor do impulso, é só substituir, ó, no lugar do ΔP, que é o impulso. Então fica força vezes ΔT, que é 0,1, é igual a 10 newton-segundos. Aí você tira o valor da força, é só passar no 0,1 dividindo 10, né? Assim, a força resultante fica sendo 10 dividido para 0,1. Essa força resultante aqui. Passa dividindo. Aí ficou força resultante igual a 10 dividido a 0,1, que é 100. Então a força resultante é igual a 100 newtons. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Considere um veículo de massa 2.000 kg que se move com velocidade de 30 metros por segundo, em determinado instante. Após o intervalo de tempo, sua velocidade é de 10 metros por segundo. Aí ele não diz aqui, mas ele deve estar querendo que você calcule a variação do momento linear. Tá? Ele esqueceu de botar a pergunta. Ora, ou o impulso, porque o impulso é igual à variação do momento linear. Então, como é que a gente faz? Aquilo que a gente já fez no exercício, no outro exercício. Você calcula fazendo a variação do momento linear, é o momento linear final menos o momento linear inicial. Então fica assim. Ó. Como é que fica? O momento linear inicial é a massa vezes a velocidade inicial. A massa é 2.000, a velocidade inicial é 30. Vai dar um momento linear de 60.000 kg metro por segundo. O momento linear final é a massa do veículo, que é o mesmo veículo, vezes a velocidade final. A massa é 20.000, né? A velocidade final, 2.000, quer dizer, 2.000, a massa 10. A velocidade 10 metros por segundo. Então ficou 20.000 kg metro por segundo. No entanto, é bom lembrar que a variação do momento linear, ela é o momento linear final menos o momento linear inicial.
Então, o momento final é esse, é o P2. Menos o momento inicial, que é o P1. Então, fica fazendo a diferença, 20 mil menos 60 mil, vai dar uma variação de menos 40 mil quilograma metro por segundo. O que isso significa? Que esse veículo ele está desacelerando a variação do momento linear e o negativo. Considerando que o impulso é igual à variação do momento linear, então o impulso é negativo. Consequentemente, a força que está dando esses impulsos está apontando para onde? Quem é que está aplicando impulso nesse veículo? Vocês têm ideia de quem seja? Está fazendo ele reduzir a velocidade? Quem será que está aplicando impulso sobre ele? As rodas? Os freios? Oi? Os freios? Como é que é os freios aí? A interação. O veículo está em movimento numa pista. Quem é que está interagindo no movimento do veículo? Motor? Motor? Quem? Não entendi. Ele tá dizendo motorista. Não. Motor. O veículo, para se movimentar, não precisa do motorista. O motorista é só para não deixar ele desgovernado. O motorista só serve para isso. O movimento do veículo é a interação das rodas com o chão, com a pista. Então, quem vai fazer ele ganhar ou perder movimento é a interação dele com o chão. E qual é a força que interage com ele no chão? A roda dele com o chão. Quem é? Força de interação das rodas do carro com o chão. Sim. Você sabe que força é essa? Eu diria peso? Não. O peso é a interação da gravidade com o carro. A normal é a superfície empurrando o carro para cima. Então, das rodas com o chão seria impulso? Não. O impulso é essa força que tá provocando. Então eu não sei dizer. Pois Daiane acertou, Daiane disse que era a força do atrito, que era o atrito, que é essa força que está dando impulso para esse veículo, sobre esse veículo. O impulso quem dá é a força. A força é a força do atrito. Como ele está reduzindo a velocidade, essa força de atrito, ela está se opondo ao movimento. Ou seja, é ela que está freando o veículo. Olha só, o veículo está indo para a direita, mas a força de atrito está atuando para a esquerda, fazendo com que o veículo reduza sua velocidade. Então é ela que está desacelerando. Então é ela que está aplicando o impulso. Então eu vou fazer a pergunta. Considerando que o impulso é uma grandeza vetorial, pensa bem antes de responder, que não é difícil não. Considerando que o impulso é uma grandeza vetorial, eu pergunto,
O vetor impulso, que é o vetor variação do momento linear, vai estar apontando para onde? Ele vai estar apontando para a direita ou para a esquerda? Pensa direitinho aí e me responda. Para a esquerda. Para a esquerda. O impulso, quem está dando é a força de atrito. Se a força de atrito está para a esquerda, então o vetor impulso está para a esquerda. Beleza? Porque é ele que está dando impulso sobre o carro. É o chão interagindo com a roda. Como é que ele interage com a roda? Pelo atrito. Beleza? Entendido ou não? Sim, professor. Pronto, então vamos para frente. Eu vou limpar isso aqui para não ficar bagunçado lá. Tá? Então, o que é que eu quero dizer? Que ele pode determinar vetorialmente esse problema da seguinte maneira. O vetor momento linear, ele está para a direita, horizontal para a direita, o inicial. O final também está para a direita, certo? Só que a variação deu negativo, foi o que a gente viu. Se a variação deu negativo, é porque o impulso, que é igual à variação, o impulso, que é igual à variação do momento linear, vai estar para a esquerda. Olha só, é isso que nós temos aqui, ó. Tá? O impulso, que é igual à variação do momento linear. O vetor P2, o vetor P1. Lembre que o impulso, deixa eu só mostrar para vocês, o impulso é o momento final, vetorialmente falando, menos o momento, como é que ele escreve? O momento inicial. Pronto. Ora, então vai ficar o P, o final é o P2 menos o P1, a diferença P2 menos P1 vai dar o ΔP, ó. E o ΔP é justamente o impulso. Então, se o ΔP deu um vetor para a esquerda, o vetor impulso também vai estar para a esquerda. Entenderam ou não? Sim, Sim. dá pra entender. Um veículo espacial de massa de 20.000 quilogramas sofre a ação do impulso de valor 400 kms. Eita, e o que será kms? Se o veículo apresenta velocidade inicial de 80 metros por segundo, determine o valor de sua velocidade inicial. O que será esse kns? Ó, qual é a unidade de impulso? Deixa eu só checar aqui minhas anotações. Isso, pode checar aí. Qual a unidade de impulso ou quais as unidades de impulso que nós já vimos. Bom, o impulso é a força resultante vezes o delta tempo, correto? Correto.
Pelo que eu tô vendo, pelo que eu anotei aqui, isso pode ser newtons por segundo ou quilogramas vezes metros por segundo. Pronto, pode ser Newton vezes segundo, não é Newton por segundo não, viu? É Newton, uma unidade é Newton Vezes segundo. É por isso que às vezes as pessoas não põem um pontinho, aí fica NS. Então isso aqui é unidade de impulso. Ele está dizendo, NS aqui está dizendo Newton segundo. E esse K? Esse K é de quilo. Então, esse 400 kns é 400 kilonewton vezes segundo. Ou seja, esse K é aquele prefixo que significa 1000 vezes. Então, quando ele diz 400 kilonewton, então ele está dizendo 400 vezes 1000, que dá quanto? Quatrocentos vezes 1000 dá 400 mil. Então, o impulso, 400 kilonewton, é 400 newton vezes segundo. Então, é isso que ele está dizendo. A única novidade é essa aí. E a gente ainda não tinha visto isso. Quilo é um prefixo, que quer dizer 1000. Por exemplo, quilograma. Quer dizer o quê? 1000 gramas. 1000 gramas. Né? Quilômetro quer dizer quilômetro. Quilômetro quer dizer quilômetro. Ou seja, 1000 metros. Então, 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, onde aparece esse K, antes da unidade de uma grandeza, ele quer dizer que aquela grandeza está sendo multiplicada, aquela unidade está sendo multiplicada por 1000. Tá bom? Quando você recebe a conta de energia, vem quilowatt-hora. Então, ali, o quilo quer dizer 1000 watt-hora. Quando vocês forem estudar isso lá na outra física, o professor vai mostrar isso. Enfim, esse quilo quer dizer 1000 vezes. Ou seja, existem muitos múltiplos para as grandezas, quando as grandezas ou são muito grandes ou são muito pequenas. Tá? Quem nunca viu aqui falar em mega? Em mega, em giga, né? Tera. Isso aí, apesar de ser usado muito na linguagem da informática, mas não foi a informática que inventou. Isso aí são múltiplos para indicar valores altos. Quando você diz quilo, 1000 é só 1,30. Dá para escrever. Mas quando você chega no milhão, quando você chega no bilhão, quando você chega no trilhão, enfim, então o conjunto dos números ele é infinito. Então existe, dependendo da grandeza, quando você queira escrever a grandeza, você vai precisar do prefixo para que ela não fique com aquela donação de zero. Tá? Então, o quilo quer dizer 1000 vezes. O mega, 1 milhão de vezes. O giga, 1 bilhão de vezes. E por aí vai. Tá? Também também tem prefixo para as coisas pequenas. Valores pequenos. Por isso que você, por exemplo, tem a unidade padrão, mas você tem por exemplo, metro, mas você tem centímetro. O que quer dizer centímetro? Quer dizer centésimo do metro.
Milímetro quer dizer milésimo do metro. Micrômetro, ou micrômetro, quer dizer 1/1000º do metro. Aí por aí vai, tá? Então, quando vocês virem esse prefixo, sempre fique atento a isso. Ou ele está representando um número muito grande, ou um número muito pequeno. Essa é uma maneira de você escrever, esses números, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar. Ok. Beleza? Porque senão a gente ia gastar uma aula só falando sobre isso. Alguém falou? Não. Então, como ele quer saber o impulso, então vai ser o impulso é a variação do momento linear. Vai ser o momento linear final menos o momento linear inicial. Abrindo aqui fica, ou melhor, substituindo aqui fica, o momento final é massa vezes velocidade final, menos o momento inicial é a massa vezes a velocidade inicial. Então, substituindo aqui, ó, essa massa é um fator comum, então ele botou em evidência. Aí ficou, ó, no lugar do impulso, 400.000, 400 kN/s. Então fica 400.000 Nm. Igual a massa é 20.000 kg. Então, ó, 20.000 vezes. Aí aqui a velocidade final menos a velocidade inicial que ele deu, que é 80. Ó, é 80, tá? Fazendo essas continhas, como é que faz, né? Só para ajudar se tem alguém com dificuldade aí. Esse daqui não é multiplicando, então vai passar dividindo. Então fica V final menos 80. Quero escrever aqui. É igual a... Aí pronto, divide 400.000 por 20.000. Você sabia que se eu quisesse eu fazia assim, ó, quilo, no lugar de 20 metros por segundo, quilômetro por segundo? Poderia fazer assim, ó. Aí ele dividiu 400 por 20, ficou 20. Então a velocidade final menos 80 igual a 20. Aí ele tirou o valor do V final. O V final é 20 mais 80, que dá 100. Tudo bem ou não entenderam? Tudo bem. Pronto. Eu só quero dizer que, às vezes, como o quilo, como aqui... Deixa eu só apagar uma coisa aqui, que agora eu fiz errado. Vou ter quilômetro, isso não, tá errado. Aqui é quilograma, 20.000 quilogramas. Então, 20.000 quilogramas. Então, é 20 vezes 1.000 e ainda esse K é de 1.000 quilogramas, tá? 20.000 quilogramas. Esse K aqui não é de quilograma, não. É 20.000 quilogramas. Aí ficou 400K dividido por 20K. O K simplifica. Aí fica 400 dividido por 20, que dá 20. Aí faz o resto daquela continha que eu mostrei a vocês. Tudo bem? Tudo bem ou não está tudo bem? Muito bem. Eu acho que vou fazer o seguinte. Eu tenho os outros exercícios, eu vou deixar para fazer na outra aula, tá bom? Acho que eu vou deixar para fazer na outra aula. Vocês estão cansados ou ainda dá para ir mais? Dá pra ir. Então bora. Então bora. Que eu estou com o exercício, é só passar para... Que esse aqui acabou. Aí eu vou passar
Que aí a gente fica igual com a outra turma. Aí eu vou fazendo com vocês, para a gente não perder tempo, tá? Eu vou fazendo com vocês. Vamos lá. Porque a gente fica tudo igualzinho, aí fica melhor até para eu conseguir administrar a situação. Só que isso eu não vou ver o chat, não. Vocês vão responder aí quando eu perguntar. Ou, se quiser perguntar, liga no microfone, tá? Então, vamos lá. Rapidinho. Uma partícula de massa 200 gramas possui, num certo instante, a velocidade v de módulo 10 metros por segundo. Direção horizontal e sentido da direita para a esquerda. Determine, nesse instante, o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento da partícula. Então, ele quer dizer assim. Vou ver aqui, deixa. Vou me ilustrar o que ele está dizendo, tá? Está dizendo assim. Vou desenhar aqui um... Eu dei conta que isso é uma pista aqui, que o corpo está em movimento aqui. O que é que ele quer dizer? Que ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo, e que está orientada horizontal para a direita, ou seja, a velocidade desse corpo é horizontal para a direita. Esse é o vetor velocidade. Aí ele quer saber o seguinte, desculpa, tá errado esse meu desenho, cara. Não, isso aqui não, tá errado. Ele está orientado para a esquerda, né? Ele está indo para cá, ó. Isso? Da direita para a esquerda. Então, determine nesse instante o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento da partícula. Lembre-se, tanto faz eu dizer quantidade de movimento, como dizer momento linear, tá certo? Momento linear. Então, como é que eu vou fazer isso? Ele disse a massa, que é 200 gramas, tá? E a velocidade. Quanto que dá esse momento linear? Quanto que dá? Hein? Massa vezes a velocidade. A massa vai ter que ser em quilogramas, né? Então é 0,2, correto? Correto. Então, 10, 2. Vai dar massa vezes a velocidade, então vai ficar 0,2 quilogramas vezes 10 metros por segundo. Ou seja, 2 quilograma metro por segundo. Mas você também podia deixar em grama. Aí era só fazer P igual 200 gramas vezes 10 metros por segundo. Que no caso daria 2.000 gramas metro por segundo. As duas respostas estão certas, tá? São equivalentes, isso que eu quero dizer.
Tanto faz eu dizer 2 kg metro por segundo, como dizer 2.000 gramas metro por segundo. Tudo bem? Uhum. Isso que eu encontrei aqui, 2 kg metro por segundo ou 2.000 gramas metro por segundo, é um módulo. Tá? Então, você diz, esse é o módulo. Qual a direção e qual o sentido desse vetor momento linear? Qual a direção? Ora, só para lembrar a vocês, ó. O momento linear, ele é vetorial por causa da velocidade. Então, significa que ele vai ter sempre o mesmo sentido da velocidade. O que quer dizer? Que essa partícula vai ter, eu vou fazer de outra cor aqui, para ficar a coisinha mais... Ele vai ter um momento linear para a esquerda, velocidade para a esquerda, momento linear para a esquerda. Por quê? Porque o momento linear sempre vai ter o mesmo sentido e mesma direção da velocidade. Tudo bem? Tudo bem. Uma partícula de massa 100 kg parte do repouso com aceleração constante. Após 10 segundos, encontra-se a 50 metros da posição de partida. Determine o módulo do momento linear dessa partícula nesse instante. Então, veja o seguinte, veja que ela parte do repouso. Agora aqui essa frase. Só lembrar disso aqui, ela parte do repouso. Se ela parte do repouso, então ela tem uma velocidade inicial igual a 0. Aí ela é acelerada de tal forma que, após 10 segundos, ela vai estar com a velocidade, eu não sei, mas então ela vem nesse sentido. Ela vai estar com a velocidade aqui final, eu não sei quanto é, né? Mas eu sei que ela está a 50 metros do lugar onde ela partiu. Então é isso aqui. Tá? Ela está a 50 metros do lugar onde partiu. Aí, ele quer saber o módulo do momento linear. Ele quer saber o valor do momento linear. Como é que eu vou fazer isso? Se eu sei a massa, eu sei que ele levou 10 segundos para chegar aqui. Então, como P é igual a massa vezes a velocidade, ora, esse meu problema estará resolvido a partir do momento que eu souber quanto é a velocidade. Como é que eu vou descobrir a velocidade? Como que eu vou descobrir a velocidade? Hein? Você vai descobrir fazendo isso. Fazendo o gráfico da velocidade em função do tempo, sabendo que ele parte do repouso, portanto aqui o movimento começa do zero, velocidade zero, que em 10 segundos, aqui não vai estar em segundo, ele vai estar com uma certa velocidade V que eu não sei quanto é. Ora, mas não tem problema. Por que não tem problema? Porque eu aprendi, eu estudei que eu posso, se eu sei quanto que ele deslocou, ou seja, se eu sei
que o ΔX vale 50, eu vou usar a propriedade do gráfico. O que é que diz a propriedade do gráfico? Vocês lembram? Não pense que o que vocês estudaram anteriormente não vai ser necessário, não. Sempre vai ser, tá? Nós estudamos anteriormente que se eu calcular a área da figura que fica embaixo do gráfico ali, vai dar numericamente igual à área da figura. Dessa figura aqui. Que figura é essa? Isso é um triângulo retângulo, né? É um triângulo retângulo. Então, é essa área que eu pintei aqui, ó. Que fica abaixo entre o gráfico e o eixo do tempo. Então, vai ser o triângulo. Então, você calcula a área do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2, então vai ficar. A base é quanto? A base é 10. Isso. A altura é quanto? A altura vai ser a velocidade, correto? Vai ser a velocidade. Ora, se eu conheço o ΔX, então vai ficar 50 no lugar do ΔX, igual, aí aqui eu posso dividir 10 por 2, dá 5, vezes V. Então, eu posso tirar o valor de V. V vai ser igual a 50 dividido por 5. Ou seja, o V vai ser igual a 10. 10 o quê? Metros por segundo. Muito bem. Isso aqui eu calculei a velocidade. Pronto. Calculou a velocidade, o resto é fácil. Eu posso agora calcular o momento. Porque eu sei que o momento é P igual a M vezes V. Logo, P vai ser igual a quem? A massa, que é 100 quilograma vezes 10, que é a velocidade em metro por segundo. 100 vezes 10, 1000 quilograma vezes metro por segundo. Olha só, tá vendo? Tranquilo? Tranquilo. Tudo bem. Olha só, era só descobrir como achar essa velocidade. Eu sei que tem aqueles que gostam de uma facilidade, ou então vai ser tentado a querer, ele vai dar uma olhadinha no caderno, aí viu que velocidade é isso aqui. Não é? Tem estudou isso? Só que isso aqui, gente, não é a velocidade que ele está pedindo. Ele está pedindo a velocidade quando chega em 10 segundos. Isso que você calcula fazendo essa equação é a velocidade média. Beleza? E ele não quer saber momento linear médio. O problema não pede isso. Ele pede o momento linear num determinado instante. Então, você tem que saber a velocidade naquele instante. Se você calculasse a velocidade média, fazendo isso, você ia dividir 50 por 10. Ia dar 5. E a velocidade média é 5. Mas eu não vou usar a velocidade média. Eu vou usar a velocidade instantânea. Ou seja, aquela quando t chega a 10 segundos. Tudo bem? É um aviso àqueles desatentos, que vai querer logo dividir o percurso pelo tempo. Não é assim. Você faz isso quando quer a velocidade
média. Vou até passar um X aqui em cima para dizer, não é para fazer usando essa relação aqui, não. Baguncei, velho. Beleza? Aham. Acho que tá bom. Esse outro aqui ele é maior, vai demorar mais tempo. E eu quero fazer uma discussão bem legal dele. Então, a gente pode parar aqui. Se não tiver mais perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Agora não. Não, eu não. Então, se até agora não, então a gente acaba essa aula aqui. Beleza? E aí a gente fica equivalente a outra. Beleza, pessoal? Olha aí, Beleza. 10. Então, muito obrigado aí mais uma vez. Desejo um feriado bem legal para vocês. Quem for brincar o carnaval, se liga, fica esperto, porque a Covid não acabou, tá? E quem for para a praia, mas toma muito banho de praia, toma muito banho de sol com cuidado, tá? E aí, vamos ser felizes que tem uns dias aí pela frente, uns 4 dias, né? Pra gente sossegar. Eu não tenho certeza, mas pode ser que quarta-feira, não sei se tem aula. Se tiver, a gente se encontra. Se não